Olá, meus queridos e minhas queridas. Sou o professor Fábio Brasilino, advogado, professor e pós-doutor em Direito. E eu estou vindo aqui nesse vídeo para esclarecer aí algumas dúvidas em relação ao decreto 4.942 aqui do Paraná, que ele traz aí o fechamento em algumas cidades do estado de atividades consideradas como não essenciais, beleza? Bom, quem quiser pode me seguir aí nas redes sociais, no Instagram é @FábioBrasilino e no YouTube eu tenho um vídeo que eu trago aí algumas informações. Vocês procurem lá, Professor Brasilino no YouTube. Se inscrevam e me adicionem aí nas redes sociais, que sempre na medida do possível, conforme vão tendo as dúvidas aí, cumprindo parte da minha função social enquanto professor e advogado, eu venho trazer alguns esclarecimentos aí à população. Pois bem, essa questão aí do que fecha ou o que não fecha. Bom, quando nós estamos diante de um cenário como esse de pandemia, enfim, muitos governantes eles ficam que nem barata tonta, né? Então parece muitas vezes que estão ainda aí de erro em acerto. Nós temos um problema no Brasil, um problema, vamos assim dizer, que nós temos uma federação de cooperação. O que isso quer dizer? Que nós temos três poderes. Então nós temos governo federal, governo estadual e governo municipal. E essa federação de cooperação, cada um tem as suas autonomias definidas pela Constituição. E o problema ocorre que em algumas situações nós temos competência concorrente. O que isso quer dizer? Então, sobre o mesmo assunto, eu posso ter regulamentação federal, estadual e municipal. Tá? E muitas vezes isso vai dar divergência, porque nem sempre o interesse político ou aquela pessoa que está ali na administração daquele poder, nem sempre eles vão ter isso alinhado. O correto seria que nós tivéssemos uma ordem do governo federal no sentido de alinhar todas essas políticas públicas, né? E que isso vinculasse os demais entes, mas infelizmente não é isso que nós temos, tá? Temos alguns problemas também de interpretação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal, quanto que dizendo, é uma decisão que foi dada, dizendo que a competência seria dos municípios e do estado, então é uma interpretação equivocada, tá? Que eu já vou falar sobre isso. E tudo isso acaba agravando a nossa situação. Uma ação coordenada de todos os poderes e esses governantes, como eu disse, fica que nem uma barata tonta, imagine nós enquanto população. Então eu vou trazer aqui alguns esclarecimentos referente a isso, ok? Espero que eu possa contribuir com os senhores e com as senhoritas. Pois bem, nós temos que entender que a pandemia, por meio da Lei 13.979/2020, ok? O governo federal, então, uma lei federal, o governo federal ele vem e fala, reconhece que nós estamos numa situação, num estado diferenciado, vamos assim dizer, de calamidade pública, e ele diz lá que os estados e os municípios podem adotar determinadas medidas para o enfrentamento do Covid. Beleza? Então é isso que a Lei Federal 13.979/2020 diz. Bom, diante disso, a União veio e falou, olha, você estado, vocês podem, ou você município, vocês podem trazer regulamentações para isso. Mas se vocês trouxer qualquer regulamentação, alguns serviços que eu considero como essencial, eles têm que ser preservados, para até que eu possa manter aí a sobrevivência da sociedade, tá? Então vem o governo federal por meio do decreto 10.282/2020, que tiveram várias alterações, e ele vai trazer lá um rol sob o ponto de vista do governo federal do que ele entende como atividade essencial. Então, a título de exemplo, quando saiu aquela decisão do STF falando que os municípios e o estado teriam sim competência para fechar ou não, foi feito um novo decreto e incluiu, por exemplo, salão de beleza e academia. Então, salão de beleza, enfim, salão aí de corte de cabelo e academia são serviços essenciais. Então, eles não têm que fechar com esse decreto do Paraná, tá? Porque eles foram considerados como serviços essenciais. Então, eles são. Esse decreto do Paraná nem tem competência para alterar esse decreto federal, ok? E também não fala de forma expressa de que salão de beleza, por exemplo, pode funcionar. Até mesmo se falasse pelo conflito de competência, me parece que o decreto federal tem mais poder. Beleza? Bom, então além desse decreto
federal de que diz quais atividades são serviços essenciais, nós temos também no âmbito do Paraná o decreto 4.317, que também tiveram algumas alterações, que também vai dizer quais são os serviços essenciais, tá? Então lá nesse decreto vão ter todo um rol de serviços. Por exemplo, algumas alterações que nós tivemos, a advocacia privada e contadores são considerados serviços essenciais. Beleza? Então, como que nós estamos diante da situação do decreto 4.942 do Paraná, que foi um decreto que está sendo muito criticado, porque ele veio aí repentinamente. Enfim, não sei se o governador ficou com medo da ação civil pública que havia proposta pelo Ministério Público. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes os governantes ficam com medo, achando que o Ministério Público tem um superpoder, e não é bem assim, e acabam tomando medidas assim não razoáveis, vamos assim dizer, sem entrar no mérito se tem que fechar ou não, tá? Partindo do pressuposto do que pode ou não pode ficar aberto, de acordo com a situação que nós temos. Então, o que nós temos hoje? Nós temos o decreto 4.942, que fecha por 15 ou 14 dias, não me recordo agora, e podendo ampliar para mais 7, acho que são 14. Mais 7 dias, todas as atividades econômicas que não são essenciais. Beleza? Como que eu sei o que são atividades essenciais? Coloca no Google lá. Decreto Atividades Essenciais Paraná. Decreto Atividades Essenciais Governo Federal. Se a sua atividade estiver lá, logo ela é essencial, logo você pode abrir. E repare que tanto o decreto do Paraná como o decreto federal, ele abre uma possibilidade, um leque muito grande de atividades, porque ele coloca lá que as atividades correlatas, elas também são essenciais. Então, por exemplo, no decreto do Paraná, ele fala que serviços relacionados a alguns serviços da medicina, eles são essenciais. Só que logo abaixo ele vem e fala, olha, todo e qualquer serviço correlato, ele também é essencial. Então, por exemplo, uma ótica. Uma ótica é um serviço essencial? Sim. Por quê? Ela não está lá na lista especificamente, mas ela é um serviço correlato. Estão vendo? Do que adianta você ir no oftalmologista, por exemplo, se você não tiver como fazer um óculos? Estão vendo? Então, isso dá muita margem para diversas atividades econômicas possam abrir. Beleza? Não podemos entender que o STF falou que a competência disso é do município e do estado. A decisão do STF não diz isso. Ela não diz que a competência é exclusiva. O que ela disse naquele momento era que os estados e os municípios também podem definir o que abre e o que fecha. Estão vendo? Não significa que o estado e o município têm competência exclusiva, até mesmo que já não daria competência exclusiva, já dá concorrente. Estão vendo? Então, claro que pelo chefe do governo federal, Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele até falou, então com os estados e os municípios, vocês que decidem. Não, não é bem assim, tá? O governo federal ainda tem a competência. O que o STF disse na época é que o estado de São Paulo, na discussão lá na época, deu por causa do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, e a cidade de São Paulo, também teriam competência para decidir o que abre ou o que fecha, ok? Então não é eles que têm a última palavra. Nós estamos aqui diante de uma competência concorrente entre os três órgãos, federal, estadual e municipal. Então, se eu tiver conflito, claro que prevalece o federal ou prevalece o estadual, em alguns casos a depender, e se não tiver como competência residual, o município. Beleza? Então quem que define se abre ou fecha? Quem que vai definir vão ser de fato os estados e os municípios. Por quê? O governo federal, ele não decidiu nada. Quando ele vem e estabelece a lei, ele diz que pode adotar. Estão vendo? E ele fez certo, porque não tem como num país como o Brasil eu fechar tudo, porque cada local tem que ver as suas peculiaridades, estão vendo? Ao meu ver, quem melhor tem competência para definir se abre ou se fecha seriam os municípios, porque eles que estão ali na linha de frente, não é verdade? Portanto, que situação que nós temos hoje a título de conclusão? Nós temos um decreto do Paraná que fecha toda e qualquer atividade não essencial. O que eu tenho que saber? Se a minha atividade é essencial ou não, eu tenho que ver um decreto estadual que diz quais serviços e quais atividades são essenciais e também o decreto
federal que vai dizer quais serviços e atividades são essenciais. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Espero que eu possa ter contribuído aí com o esclarecimento. Qualquer dúvidas, vocês podem aí me seguir nas redes sociais ou me mandar um e-mail, professorbrasilino@gmail.com. Beleza? Um abraço!